e oraram muito. Isso é para provar para vocês que quem casou com eles tinha muita fé. Casaram pela fé, avistaram a lei. Bom, eu estou muito alegre, até brinquei um pouquinho com o Claudicínio, assim, porque tem uma brincadeira de jovens, assim, um elefante perturba, quanto mais tantos. Bom, vamos conversar aqui pelo Daniel. Daniel fez João Calvino, estudou João Calvino. O Daniel é como fosse meu filho, esse rapaz. Eu tenho assim como meu querido, meu coração. Muito estimado. Professor Daniel. Já exerceu o ministério e, se Deus quiser, voltará a exercer o ministério. Deus quiser, vamos lutar por isso. O chamado de Deus é irrevogável. Não é verdade? E aqui nós temos isso, o reverendo Aldo. O Aldo é de ontem. Quando eu não ia na igreja, que eu não podia, às vezes era dia que eu estava ocupado, botava o Aldo, estava a mesma coisa. Então o Aldo é o caçula, nós fomos ocasionados praticamente juntos. Fizeram até uma festa de aniversário para mim, que eu sei que é o seu. Foi, daí a história, fizeram a festa de aniversário. E o Aldo, eu e o Aldo arávamos terra junto. E não sei se os irmãos conhecem aquele alpargata roda. Nós usávamos, só eu e o Aldo usavam, e não era novo, era tudo arrebentado. E um dia nós íamos chegando com o boi, com os cavalos, estavam os nossos primos de rancharia lá, nós escondemos eles no meio do cafezal. Naquele dia eu falei, Aldo, vamos estudar. Que foi isso, Aldo? Vamos estudar. E graças a Deus foi um impacto. Nós fomos. Aldo Gonçalves. O Ismael também já é conhecido do Rio Grande do Sul. O Ismael tem uma particularidade que a gente teve assim, marcamos também essa vinda, esse reencontro pela fé. Há 8 dias, há 10 dias ele estava na UTI. Nós estávamos marcando um culto lá na prefeitura de Apucarana, nós transferimos, porque pensávamos que por uma questão de agravamento da doença, ele não poderia vir. Mas, graças a Deus, amém, ele está aqui. Dos 4 aqui, ele desafia a morte. A morte, ele brinca com a morte. Ele estava na UTI, tinha umas 10 pessoas na UTI. E quando fica aquela divisória, você sabe. Ele foi vendo o povo colocando divisória. Pouco saía alguém meio enrolado. Ele não é novo, ele sabe da história, né? Daí faltavam os 2 leitos para chegar no dele. Daí ele falou para a enfermeira, é por ordem. É por ordem. Esse é Ismael. E eu vou falar para você, a Inês, a esposa dele, essa menina aqui, de Assis, Estado de São Paulo, né? Grande companheira. Essa menina aqui, os dois puxam igual, bem igualzinho, né? Parabéns, Inês, pelo seu ato de mulher de pastor. Ok? Deus abençoe muito. Tem aqui o reverendo Sérgio, que também eu considero como meu filho. Só para vocês saberem, há 40 anos nós fizemos o casamento dele em Cacilândia. Depois que terminou o casamento, ele chegou no meu ouvido e disse, podemos fazer a lua de mel no carro teu? E eu trouxe ele de Cacilândia para Boncas. Esse casal bonito, fica de pé ali. A Lídia é nossa, Resende, né? Resende dos Santos. Graças a Deus também é musicista também, graças a Deus por isso, uma benção. E a mulher do Aldo é a Dorcas, que está aqui. Passamos um pouquinho aqui, levanta a Dorcas. A Dorcas
a mulher do alto, companheira de toda hora, né, Dorcas? E está aqui colaborando no quarteto Deus Seja Louvado por este casal, que faz parte também da minha família. O Sérgio, fica em pé, Sérgio. O Sérgio, eu tenho uma historinha do Sérgio que eu estou terminando já. Era um quarteto aqui, ó, foram cantar em Itaguajé, há quase 50 anos. E eu estava com eles lá. E eu tinha um Jeep 51. E o Jeep estava encostado, assim, perto do templo. Cantaram o hino e ele ia levar acho que na casa, ele ia hospedar. Eu entrei no Jeep, a Cleide também, ele chegou e falou: Tonel, deixa eu dirigir. Nem eu tinha carta. Eu falei: sabe dirigir? Faz tempo. O cara é cara de pau. Né? Daí eu dei o carro para ele, faz tempo. Ele deu partido, já deu partido engatado. E virei e disse para mim assim: oi, embreagem, oi. No ator que é 51, ainda falou isso, meu senhor. Dança, Sérgio, meu querido companheiro. Vamos ouvi-los então. Daí, para dizer que está dirigindo com toda tranquilidade, Cristiano, ele disse assim: on and down, hey, e pro lado do poste. Esse é o Sérgio. Esse é o Sérgio. Bom, aqui está o filho do Daniel, doutor Vinícius, colega do Ivan. Então, Ivan, né? Colega do Ivan, advogado de Porto Velho, né? Está aqui a irmã do Daniel e o professor Eunice. Essa menina milita muito na área social, em Dourados, foi secretária de ação humana, né? Social. Promoção. A Cleide, vocês conhecem a Nossa Senhora? Eu vi a Nossa Senhora. E a minha cunhada que está aí, conhecida de todo mundo aqui. Uma palavra. Embaixadores ali da Arauto é a mesma coisa. Irmãos, eles... É muita coragem. Eles vão cantar sem microfone, né? Isso, não vão usar, né? Tá certo, mas fique tranquilo que o Samu já está aí do lado. Samuel. Irmãos, sejam bem-vindos, a gente recebe vocês com alegria, tá? Então nós vamos pedir da igreja o silêncio, né? Próprio de presbiteriano, para que a gente possa ouvir os nossos irmãos. Se vocês precisarem dos microfones, eles já estão instalados. Mas 51 não, né?
Pecador outrora foi, porém, graça eu encontrei em Jesus. Deu-me francamente ver assim, quanto a perdão produz. Há um novo nome lá na glória, é o meu, assim é o meu, santos anjos cantam essa história. O pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória. É o meu, assim é o meu, hoje fui perdoado e sou ao céu levado lá, morar eu vou. Pela graça salvo escrito está, que alegria o ser me inundou. Tenho seu perdão e agora sei que seu sangue me lavou. Há um novo nome lá na glória, é o meu, assim é o meu, santos anjos cantam essa história. O pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória. É o meu, assim é o meu, hoje fui perdoado e sou ao céu levado lá, morar eu vou. Tem uma coisa. Pastor, tem uma coisa para pegar. Tem uma coisa para pegar lá. Abatido sem lar, sem ninguém, há uma voz suave e doce a chamar por ti, filho aflito, oh vem, filho vem, filho vem, ao teu lar, filho meu, aquele lar é teu pai. Ameaçado, socorro não tens. Há um porto seguro ao teu dispor, filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem, ao teu lar, filho meu, aquele lar é teu pai. Filho meu, volta ao lar.
aflito, ó vem, filho vem, filho vem, ao teu lar, filho meu rogar, é teu pai a te chamar, filho meu, volta ao lar. Irmãos, cantando esta música, eu senti no coração de dar uma palavrinha. Por quê que eles fizeram questão para vocês cantarem aqui? É o filho voltando ao lar. Aqui, eles deram o primeiro passo. Uma vez o reverendo Matias chegou a dizer que ia escrever um artigo: Arapongas, a Genebra do Paraná, porque tinha o João Calvino. Arapongas, a Genebra do Paraná. Realmente, nasceu aqui o João Calvino, mas não morreu daqui. Está o João Calvino aqui. São destinados, são dessa igreja. Os quatro são da IPI do Brasil. Aqui eles cantaram, se reuniram, pensaram em louvar ao Senhor. Eles estão com aquele filho voltando ao lar. Voltando ao lar. Vamos ficar em pé? Eles vão cantar mais uma vez. Eu queria orar, se tem algum filho que não está no lar, daqui não voltou para o lar, vem aqui, eu queria orar com você. Eu queria orar com você, se tem algum filho aqui. Primeiro instante, depois você trabalha. Se alguém falou, eu quero voltar ao lar, eu quero voltar, vem. Quero orar com você. Cantando tão longe do amor do Pai, abatido sem lar, sem ninguém. Há uma voz suave e doce a chamar por ti, filho aflito, ó vem, filho vem. Se há mais alguém, venha orar. Pediria que o reverendo Ismael fizesse essa oração. É minha cunhada. Seu pai é pastor e Deus falou ao seu coração. E o Ismael vai fazer essa oração agradecendo que hoje seja um dia histórico na sua vida. Pai querido, nós te damos graças, porque Tu és o Pai de amor. Nós te louvamos porque o Senhor ainda abre os braços para nos receber. Nós te louvamos por isso, Senhor. E agora que está a Tua filha aqui, volta. Nós te damos graças porque ela volta. Nós te louvamos porque ela volta. Ó Deus querido, e nós queremos neste momento o Senhor esteja abrindo, escancarando os teus braços e teu coração também, ó Deus. Beija agora com o teu ósculo de amor. Dê o teu abraço de palha a ela. Coloca agora nela, Senhor, aquelas vestes novas, sandálias novas, e com o teu anel, Senhor, renova com ela agora a tua aliança, feita pelo sangue de Jesus.
traga ela, meu Deus, bem perto do teu coração. Amém. E que ela saia daqui, Senhor, com a tua bênção e com a certeza de que tu és o Pai que a ama intensamente. Amém. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, ontem foi sábado, né? É a velhice, é a idade. Sexta-feira, quando nós começamos a cantar, no ensaio, eu saí tomar um copo de água, porque eu não ia aguentar. É muita emoção. O histórico do quarteto está aí no boletim, entretanto, não sei se tem acesso a isso. Então, gostaria apenas de resumir, acrescentando algumas coisas, que em 68 eu coloquei uma mala de fibra grande nas costas e enchi de livro e cheguei ali nos dormitórios de João Calvino. Aí, na medida que eu tirava os livros, os colegas iam tirando sarro, né? Ah, esse aqui é cordel. Ah, esse aqui não presta. Esse aqui não presta. Eu falei, acho que tem que jogar a minha biblioteca fora, viu? Rapaz, você tem que jogar tudo isso fora. Aqui você está em escola de teologia. Tem que comprar livro de teologia, livro bom. Bom, a nossa intenção era formar um quarteto. Um quarteto para representar o seminário da região e integrar os colegas. Cantar na capela, os momentos de festa, etc. E aí nós formamos, e os primeiros componentes, que esse aqui já é o segundo, viu? O primeiro componente era Jairo Laureano, que hoje está em São José dos Campos e é presbítero, lá do reverendo Ismael. E Álvaro Duque Estrada, que é irmão do reverendo Alcide Duque Estrada. Álvaro Duque Estrada, um grande baixo, que formou-se em 71 e, lamentavelmente, em 72, ele morreu num acidente de carro. Era pastor da igreja de Vila Sabrina, em São Paulo. Ficamos seus companheiros. Mas em 69, chegaram no seminário dois calouros, que eram o Ismael e o Sérgio, moços alegres, dinâmicos e com muita vontade de trabalhar. De imediato foram integrados e passamos a representar o João Calvino nas regiões. O reverendo Tonel era pastor de 5 igrejas. E nós cantávamos em todo o canto do reverendo Tonel. De cá para lá, cá para cá. E além de cantar, meus queridos, a gente fazia representação teatral, que aqui não vai dar para fazer agora. A gente fazia uma representação teatral. Aqui quase todo mundo naquele tempo é meio palhaço, né? Então, a gente cantava músicas folclóricas. Ensaiamos na casa do reverendo Tonel várias músicas na sexta-feira, para a gente matar a saudade, né? E aí, meus queridos, tivemos a intenção com o incentivo do reverendo Tonel, o qual nos agradecemos. E esse encontro, é bom que se diga, ele está acontecendo graças à existência do quarteto e, em segundo lugar, ao Tonel e ao Júnior, que nos estão dando uma mão muito grande para que esse encontro seja realizado. E então, meus queridos, tivemos a intenção de gravar aquele compacto, e eu transformei em CD. Não foi o primeiro, viu, irmão? Foi o primeiro e o último. Foi o primeiro e o último. E nós transformamos em CD
e ficou como recordação. E agora, depois de 45 anos, com a insistência de todos, resolvemos fazer esse momento, que além de tudo, meus queridos, é um momento de gratidão. Amém? Amém. Então a nossa gratidão a Deus, a igreja por nos receber, ao reverendo Claudecir por esta oportunidade, que ele tirou todos os outros trabalhos costumeiros que se faz nas igrejas, que nós sabemos disso, para que pudesse ceder essa oportunidade para o partido. Obrigado, reverendo Claudecir, por esse momento. Tá. Nosso irmão Daniel, que vai estar com a palavra agora pelo meio. Queria que o irmão viesse aqui. Dorcas, vamos, mesmo assentados à igreja, vamos fazer dessa canção a nossa oração. A gente... Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Amém. Bom dia, irmão. Bom dia. Clima bom, todo mundo alegre. E nós do quarteto aqui com essa saudade enorme, lembranças. E minha mente passa um vídeo de 45 anos atrás, ou mais, um pouco, quando eu congregava nessa igreja, participava do conjunto coral que cantava ali em cima, e Dona Vaz que regia esse coral, com muita competência, muito amor. Aqui o reverendo Antoninho de Godoy fazia as mensagens. A gente saía aquecido deste tempo, o coração cheio de alegria, de contentamento,
rejuvenescidos para enfrentar as tarefas da semana. E passa também por este vídeo a lembrança desses rapazes que na época eram rapazes. Hoje são senhores. Lembro do trote do Ismael, mas não dá para contar aqui. O dele não dá. A gente ainda no vigor da juventude, cheio de sonhos, perspectivas. E isso tudo, meu irmão Toniel, terminando o curso de teologia. Nós começando e ele terminando. Pensando no casamento com a Cleide. Não era, Toniel? Eu lembro quando ele foi em Mato Grosso, em Dourados. Naquela época, eu ficava com medo de ele estourar uma veia que ele tinha no pescoço. Muito eloquente. E aquilo me deu muita vida. Aquilo me empurrou para vir para o seminário. Quero aqui agradecer ao finado pastor João de Godoy. Foi através dele que eu cheguei aqui. Ele tinha um lado meio maluco. Chegava lá em Dourados, pegava aqueles cavalos lá sem saber se era manso, se não era manso, saía correndo, ia visitar crente e fazendo uma coletânea para ver se levava, trazia gente para o seminário. O seminário estava começando, o João Calvino. E eu caí na conversa dele e vi. Devo a ele praticamente quase tudo que eu aprendi e que eu me tornei. Porque foi ele que me arrastou para cá. Sim, irmão, se for falar são tantas lembranças, né? Como diz o Roberto Carlos, são tantas lembranças, são tantas emoções, que a gente passaria aqui muito tempo falando disso. Mas eu gostaria de, nesse momento, fazer uma breve meditação com os irmãos, que hoje o tempo está muito cheio, né, de atividades. Eu gostaria de ler com os irmãos, se os irmãos quiserem ler comigo, o capítulo 21 de Apocalipse. De Apocalipse. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, ao longo da história do cristianismo, nós temos vários movimentos, várias teologias, surgimento de muitas igrejas e posições teológicas e éticas variadas. Mas nessa manhã eu gostaria de comentar com os irmãos apenas duas posições e finalizando com uma síntese entre elas. Nós vivemos a dimensão temporal. O que é isso? É esse espaço de tempo que o homem tem, onde ele desenvolve a sua atividade, onde ele cresce, onde ele envelhece e onde ele morre. Essa dimensão temporal muitas vezes tem tomado a preocupação tanto do ser humano em particular, as pessoas em particular, como também as instituições e a igreja. Houve, ao longo da história da vida cristã, momentos em que a igreja esteve voltada praticamente para esta dimensão temporal. O povo judeu, de certa forma, era bastante voltado para esta dimensão. Tanto é que na leitura dos livros do Velho Testamento, nós não encontramos com a constância do Novo essa questão da vida eterna, do após-morte, o que no Novo Testamento é frequente. E esse foi um dos problemas pelos quais os judeus tiveram dificuldade de aceitar Jesus. Porque eles esperavam um Messias político. Eles esperavam um rei que colocasse Israel no trono e todas as demais nações deveriam servir. Tiveram dificuldades. Em vez de um rei político, um rei para o trono da terra, veio um rei espiritual. O evangelho social também, praticamente no final do século XIX, havia uma preocupação da igreja no sentido de transformar o mundo num paraíso. Com as filosofias modernistas que solaparam, de certa forma, as bases doutrinárias do cristianismo, a igreja achou que teria de tomar um novo caminho, uma forma de se tornar interessante para o mundo da sua época.
Passou-se então a criar uma certa estrutura parecida com a estrutura de Estado, no sentido de que o mundo fosse governado pelos princípios do Evangelho. Criou-se colégios, criou-se abrigos, e a igreja, de certa forma, na sua maioria, se voltou para essa expectativa de criar o paraíso na terra. E muitos cristãos ainda hoje, e até quem sabe entre nós, existem pessoas que estão voltadas tanto para os seus afazeres, para as suas preocupações terrenas, que o tempo dedicado para outra esfera quase não existe. Então, meus irmãos, esta é a esfera temporal. A preocupação com aqui, a preocupação com agora, a preocupação com os nossos bens, a preocupação com a nossa profissão, a preocupação com o nosso casamento, a preocupação com a educação dos filhos. Enfim, esta dimensão temporal ocupa demasiadamente a nossa mente e os nossos compromissos. A igreja, então, em alguns momentos, viveu esta preocupação. Mas existe a dimensão da eternidade. Se nós temos a dimensão da temporalidade, nós temos a dimensão da eternidade. E é dessa dimensão que João está falando em Apocalipse 21. Um novo céu e uma nova terra. Porque, meus irmãos, esta preocupação com essa dimensão temporal excessiva prejudica o nosso caminhar, prejudica as nossas esperanças, porque mais cedo ou mais tarde nós defrontamos com problemas, nós defrontamos com doenças, nós defrontamos com prejuízos, nós defrontamos com reveses, com desilusões, com decepções, com a dor, com o sofrimento. Porque isto é próprio dessa nossa fase. Então a dimensão da eternidade vem exatamente para abrir um horizonte para o homem que está mergulhado no mundo de problemas, dificuldades, e essa dimensão da eternidade vem colocando uma nova perspectiva, muito importante. Inclusive, o psiquiatra José Gaiarsa, numa das pesquisas que ele fez na Suécia, para descobrir os motivos do alto índice de suicídio, porque é um país altamente desenvolvido, uma economia altamente desenvolvida, grande renda per capita e um nível elevado de suicídio. E ele teve como resposta o seguinte: falta de horizonte, falta de perspectiva. As pessoas tinham quase tudo e sentiam que não tinham nada. Aí o suicídio era a saída. Mas, meus irmãos, então a igreja tem esta pregação, a dimensão da eternidade, quando é prometido para nós cristãos uma vida onde as coisas ruins desta não acontecem.
uma vida onde não há lugar para a dor, para o sofrimento, para as desilusões, para as decepções, para os recalques, para os traumas, para a violência, nos seus mais variados modos. Nesta nova dimensão, na dimensão da eternidade, Deus reconstrói para o homem o paraíso. Por isso, ele fala do novo céu e da nova terra. Neste momento, meus irmãos, o homem estará redimido, restaurado. Mas não só o homem, a terra também. O seu mundo também estará restaurado. E haverá, portanto, uma reconciliação do homem com a natureza, de tal forma que nossas crianças poderão brincar com as feras de hoje, que ameaçam. Poderão montar no leão, na onça, brincar com a serpente, porque este mundo estará reconciliado. E Deus estará conosco. E uma nova forma de relacionamento acontecerá, onde não só o meu bem-estar, não só a minha alegria será buscada por mim, mas a alegria do meu próximo, a alegria do meu irmão, a alegria daquele que está perto e do que está longe. Uma nova forma de relacionamento com Deus, porque aí nós não adoraremos a Deus sem vê-lo. Aí nós o veremos face a face, não é, pastor? Aí nós veremos face a face como Ele é. Uma nova relação com a natureza, porque a natureza será redimida e voltaremos a ter o paraíso do Éden. Quando tudo de ruim que existe nesta vida, neste mundo, será extirpado e nós viveremos aquele tipo de humanidade que Deus desejou para nós. Uma humanidade que possa desenvolver todo o seu potencial, que hoje está embotado exatamente pela chaga do pecado. Então será reconstituída em nós a imagem de Deus. Porque hoje ainda somos caricaturas, mas a imagem de Deus será reconstituída em cada um de nós. E aí tanto o homem como a natureza refletirá a glória de Deus, porque para isso nós fomos criados. Amém. E para encerrar essa nossa fala, repetindo o slogan de Calvino: só a Deus seja dada a glória. Aleluia. Que Deus os abençoe. Amém. Está quase estourando, né, irmãos? O tempo. Nós vamos ouvir um dueto que será entoado pelo reverendo Ismael e a sua esposa Inês.
uns 10 dias, como o Daniel disse, a minha esposa se segurava a minha cabeça e eu estava partindo. E eu senti isso. Mas aí ela, vendo que eu ia mesmo, ela começou a cantar, junto ao trono de Deus. Aí eu falei, não, agora, na hora não para. Irmãos? Então, por favor. Vocês podem vir aqui? Vamos lá. Irmão, esse texto daqui, né? Eles estarão com a gente à noite. Tá? À noite nós estaremos novamente com eles. As crianças também, em decorrência do Dia dos Pais, elas terão um momento, um espaço no culto para homenagear os pais. Então, às 6h30, vamos ficar um pouco atento ao horário, 6h30, tá?
Alguns irmãos já estão se acostumando a chegar 15 para 7, 10 para 8, né? Só para a bênção, já vai embora. Então, 6h30, esqueça, hoje nós vamos pegar o Santos mesmo, nós vamos engolir, comer os Santos, né? Aquele peixe frito hoje. O Aldo estava andando aqui, eu falei, por que o Aldo está andando? Já perdeu alguma coisa, será? Vamos ficar em pé? Esse propósito de 45 anos, a gente já está agendando para daqui 45 anos, novamente esses irmãos estavam aqui. Então mantenham-se vivos. Então, exatamente, então nós vamos estar com eles aqui. Irmãos, nós vamos orar com o reverendo Otoniel, mais uma vez, queridos, agradecidos por essa manhã tão gostosa, amorosa, certo? Cheio da graça de Deus nesse lugar. Ao Daniel, que não só pregou, mas deu uma aula aqui também, certo? Para todos nós, que Deus abençoe, muita paz para todos. E à noite, vamos nos fazer presentes e continuarmos com esses irmãos, louvando e adorando o Senhor, né? O reverendo Otoniel vai estar orando e logo após nós estaremos recitando o mote da Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, nosso agradecimento ao reverendo Adecir, como disse o Aldo aqui, ele suspendeu as atividades ordinárias da igreja para, com muita fé, abrir as portas para os velhos, para os anciãos. E nós somos gratos por esta tão grande e infinita bênção. Eu já sou pastor da velha guarda, tanto que leio as minhas mensagens no Facebook, veja lá, Otoniel, agora o velho. Não adianta, o espelho está no meu quarto, está no banheiro, está em terra, está em todo lugar, então eu me encontro sempre. Eu tenho como bandeira na área da literatura
Casimiro de Abreu. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Olho aqui para o Daniel com esse menino chegando do exército. Teve uma experiência profunda com Deus. Ele contou toda essa minha história em Dourados, nos idos de 63, 64. E vejo aqui, vocês não sabem, o reverendo Sérgio é meu filho presbiteriano. Ele foi missionário da Igreja Assembleia de Deus e teve uma conversão maravilhosa. Veio para presbiteriano. Brincando, sabe assim? Brincando, sabe assim? E esse menino, naquela época de avivamento, ele entrou para o seminário sem fazer profissão de fé, sem ter presbitério, nada. Aí quando houve aquele momento do rompimento, que a gente até não tem prazer nisso, o rompimento, ele virou e disse para mim: agora eu quero ir para São Paulo. Mas São Paulo precisa de uma carta de representação de um presbitério ou de um conselho. Mas ele não era membro de igreja nenhuma. Então eu falei: agora você professa fé em Centenário do Sul. Eu faço uma carta pelo conselho da igreja centenária. Hoje esse homem é mestre. Não sei se vocês sabem. Tem algum católico aqui? Levanta a mão. Não tem? Se vocês sabem, é o único pastor presbiteriano independente do Brasil que tem o seu diploma de ecumenismo que pegou das mãos de João Paulo II, no Vaticano. É o único da igreja. Eu tenho assim, glórias a Deus, porque esse moço é o universo. Mas você não percebe essa universidade dele. Vocês já viram, Ismael mostrou que ele é. E também essa voz maviosa da Inês. Você sabe que a Inês era de Assis, né? Do João dos Reis. Você conheceu ela? Mas foi Ismael que conseguiu. Entendi. Então nós vamos orar neste momento, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome por esta hora. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o cristão vive a eternidade no seu coração. O cristão experimenta as graças eternas já no tempo, porque o tempo é infinitamente maravilhoso, Senhor. O tempo contigo e a eternidade contigo, ó Deus, se torna verdadeiramente, como disse o teu servo, o jardim do Éden restaurado. Muito obrigado pela mensagem que teu filho trouxe. Muito obrigado por esta igreja, pelo pastor, pelo conselho, pelas pessoas que aqui se encontram. Senhor, e abençoa o culto que teremos agora, à noite, Senhor. Faz que rasgue os céus e o sol da justiça venha brilhar neste culto hoje à noite. É por Cristo o nosso Senhor. Amém. Amém. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como aquele que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, vão na paz, Deus abençoe.